Ok, boa tarde a todos. Eu gostaria muito de agradecer, em nome do SEST, a professora doutora Eliane Schlemmer, é assim que pronuncia? Assim mesmo, Vera. Ok. E como ela tem um currículo acadêmico extremamente intenso, eu vou só pontuar alguns aspectos, e se depois ela quiser complementar, por favor, esteja à vontade, tá? Obrigada. Ela é professora doutora em informática na educação, é professora pesquisadora titular do programa de pós-graduação em educação na Unicinos, no Rio Grande do Sul, e também do programa de pós-graduação em linguística aplicada na mesma instituição. Ela é pós-doutora pela Universidade Aberta de Portugal. E hoje nós vamos falar sobre metaversos, os mundos digitais em 3D. Então, por favor, Lenise, você quer conduzir o início da nossa conversa? Boa tarde, eu sou Lenise, eu sou bibliotecária, estou começando a pesquisa em relação a metaversos voltados para a área da educação, né, com aplicações reais para essa vertente. E eu gostaria de perguntar para a professora, né, como a primeira pergunta, o que são metaversos, né, para o nosso público, o que são os metaversos? Ok, Lenise e Vera, inicialmente eu quero agradecer o convite e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, principalmente para conversar sobre esse assunto, né? Que agora tem uma proporção muito grande, tomou uma proporção muito grande, né? Principalmente em função do anúncio do Mark Zuckerberg, né? De que ele iria investir, então, uma quantidade, né, de dólares significativos na construção de um metaverso. Né? Tanto que o Facebook agora já não é mais Facebook, é Meta. Né? Então, esse assunto ele vem com muita força agora, só que ele não é novo. E acho que aí a gente já começa a entrar na nossa conversa, né, Lenise? Então, agradecendo a oportunidade e dando umas boas-vindas a todos que vão estar conosco. Né? O que é importante colocar, né? Metaverso é uma palavra composta, onde meta significa transcendência e verso é a abreviatura de universo. Né? Então, a ideia do metaverso, a ideia, não o conceito, está lá em William Gibson, num romance de ficção científica do gênero cyberpunk, em 1984. Lá é onde surge inicialmente a ideia do metaverso. Mas já surge o conceito de avatar. E depois, em 1992, o Neil Stephenson retoma, né, uma outra obra de ficção científica também, do gênero cyberpunk, e conceitua o metaverso. Tá? Então, é de lá que surge nesse gênero, né, da ficção científica cyberpunk. Então, esse conceito, tal como está lá, tem a ver com um mundo que você constrói dentro do computador, um mundo em 3D, muitos dizem um mundo sintético, né? Onde, então, o humano, ele habita esse mundo através de um avatar. Né? O que é esse avatar? Esse avatar não é um perfil, esse avatar não é um próprio, esse avatar não é um personagem, é um avatar. Significa uma identidade digital virtual. É uma presença digital virtual que você tem nesses mundos que te permite habitar esses mundos. Né? O que muda em relação ao personagem, por exemplo? Porque muitas pessoas confundem avatar com personagem. O personagem ele é um conceito muito presente dentro dos jogos digitais, né? E a capacidade de ação dele está muito vinculada ao algoritmo, né? Relacionado àquele jogo que tem determinadas mecânicas e dinâmicas, né? Então, tu pode ter mais força, então teu personagem vai agir de determinada forma, né? Ou mais saúde, ou mais poder. Então, depende do algoritmo para o qual aquele personagem ele se desenvolve dentro do jogo. Então é diferente de Avatar. O Avatar sou eu mesma, né? Você mesma, Vera, ou a Lenise mesma, que então constrói uma interpretação de si
para estar presente, né, dentro desses universos. E esse avatar, então, ele pode ser um avatar como se chama humanoide, né? Pode ter a representação humana. Hoje em dia, os metaversos atuais, eles permitem que você praticamente escaneie você e é você lá dentro, né? O que se chama de digital twin, né? Então, tu tem uma representação tal qual você lá dentro. E tu pode também ser um mecha, um avatar mecânico, robótico, né? Tu pode ser um furry, onde você se veste de animal, ou pode ser meio animal, meio humano. E tu pode ser um avatar do reino da fantasia, né? O meu avatar, por exemplo, a Violet Ladybird, ela é uma fada, né? Então ela tem o cabelo violeta. Inclusive nós, lá em, acho que 2010, eu não vou saber direito a data agora, eu tive uma orientanda, que foi a Diana Trine, que hoje está na John Deere, e ela pesquisou, na época, a dissertação de mestrado dela foi eu, professor Avatar, e agora? Né? A questão da mediação pedagógica ser desenvolvida por um avatar. Né? Como fica essa questão? E foi muito curioso, porque ela entrevistou, na época, várias alunas minhas que já habitavam o metaverso, né? E eram professoras de ensino médio, de educação básica. E nessas entrevistas, então, uma delas disse assim, sim, porque veja bem, eu não posso ser uma fada, né? Porque os meus alunos não vão me respeitar, eles não vão saber que eu sou eu. E eu era professora delas e eu era uma fada. Então, toda essa questão da identidade de ser professor, né? É muito interessante ver isso. Também, uma curiosidade em relação a esse assunto ainda, teve uma professora, pesquisadora de uma universidade, que também participou de um processo formativo que a gente fez de 80 horas só no metaverso, que quando ela foi criar o avatar dela, ela entrou em crise, porque ela não achou um avatar igualzinho a ela, não conseguiu personalizar tal e qual ela era, e nem colocar o nome dela na primeira vida, porque nesse momento a gente trabalhava com o Second Life, e quando ele foi criado no início, tu podia escolher teu primeiro nome, mas o sobrenome era de uma família, era assim que eles organizavam. E aí ela entrou em pânico, ela disse, como é que os alunos vão saber que eu sou eu? Então, tem várias questões aí que são muito interessantes de explorar. Eu lembro que quando eu trabalhava com os alunos da graduação, uma certa situação, eu tinha um aluno, né, que era do sexo feminino, e ele era pequenininho, assim, magrinho, né? E o avatar dele era todo poderoso, né? Musculoso, enorme, alto, moreno. Aí, quando ele criou o avatar dele, ele ria, ria. Cheguei perto dele e disse, uai, o que está acontecendo contigo? Não, professora, agora sim. Agora aqui o meu avatar vai ser tudo aquilo que eu não posso ser. E eu tenho certeza que muitas avatares femininos vão vir falar comigo. Então, cada um tem uma forma, né, de interpretar o seu eu nesse espaço. E aí eu gosto muito de um conceito que o professor Máximo de Felice da USP traz, que é de infovido. Porque hoje, por exemplo, se eu colocar o nome da Vera, da Lenise, ou se vocês colocarem meu nome no Google, né, vai vir um monte de informação. Algumas produzidas por mim, outras por pessoas que me conhecem, outras por pessoas que não me conhecem, e outras ainda produzidas por algoritmos. Então, hoje, eu não sou mais só essa Eliane, né, de um corpo físico que tem uma presença física no espaço físico-geográfico, né? Hoje eu sou um infovido, porque eu tenho essa minha identidade ampliada em vários contextos digitais, né? Inclusive como avatar. Então, isso potencializa o meu habitar. Eu habito outros espaços, que além do espaço geográfico. Nesse exato momento aqui, eu estou habitando o espaço geográfico do meu escritório, mas eu também estou aqui no Zoom com vocês por telepresença. Por que telepresença? Porque é a minha própria imagem, é a minha própria voz que chega até vocês remotamente. Agora, por exemplo, se eu... posso compartilhar a tela aqui?
Posso? Pode. Não, o anfitrião desativou. Depois, se ele puder ativar, porque daí eu posso mostrar para vocês um pouquinho também. Tá bom. Vou Tá, pedir para agora ele. tá. Não, já Ativo. tá, já tá. Já tá. Ó, vou mostrar para vocês. Só me confirme se vocês estão vendo. Estão vendo? Ainda não. Ok, sim. Estão vendo? Então. Agora sim. Então, essa aqui apresento para vocês a Violet Ladybird. Esse é o meu avatar no metaverso Second Life, tá? Isso é uma presença digital virtual que eu tenho. Não é a minha própria imagem que está chegando, né? É um avatar que eu construí para me representar. Se eu abrir o canal de voz, eu vou falar, né? E, obviamente, que a minha boca também tem uma articulação, né? Então, nesse momento aqui, eu estou na Ilha Unicinos. Depois, se vocês quiserem, eu posso mostrar um pouco para vocês da ilha, né? Mas eu quis mostrar para vocês aqui, né? Um pouquinho o que é esse avatar. Ali tem um outro avatar, ó, que é a Lizzie, tá? Que é da gestão. Ela deve estar fazendo alguma coisa aqui, não vou atrapalhar ela. Se ela quiser, ela se manifesta depois. Eu vou interromper minha tela e vou voltar para a gente conversar melhor, tá? Ok. Depois eu entro de novo, não tem problema, quando vocês quiserem. Bom, voltando. Estão me vendo agora, só eu de novo, né? Ok. Então, essa é a compreensão original, tá? Aí tem uma discussão muito grande. Certamente, multiusuário, eles têm que ter, tem que ser, os metaversos têm que ser multiusuário, ou seja, tem que possibilitar que várias pessoas entrem no mundo, tá? Agora, tem dois conceitos que, para nós, do ponto de vista da educação, são fundamentais, que não há consenso sobre se os metaversos têm que ser assim ou não. O primeiro deles é o de sandbox. Ele tem que funcionar como um sandbox, né? Ou seja, ele tem que permitir a criação e a cocriação. Porque, para mim, do ponto de vista da educação, não me interessa ser usuária de metaverso, comprado de grandes empresas, né, ou dos sistemas de ensino, que antes tinha os livros didáticos, agora esse mesmo livro didático está no formato digital e certamente isso vai vir para os mundos virtuais em 3D, para os metaversos. Não é isso. Eu não quero formar usuário. Eu não quero pessoas que tenham uma consciência ingênua do que é esse mundo datificado. O que significa a nossa vida ser regida por algoritmo hoje? Qual é o lugar do algoritmo no viver e conviver atualmente? Então, eu entendo que a gente precisa se apropriar dessas tecnologias e inventar. Sem dúvida, sem dúvida. Então, para mim, o metaverso ser uma sandbox é fundamental, porque os meus alunos, desde os projetos que eu tenho com a educação básica até os meus orientandos de pós-doc, constroem nos metaversos. Bom, a segunda característica que para mim é fundamental é a persistência. O que significa persistência? Significa que eu vou construir, eu vou sair, eu vou voltar amanhã e vai continuar ali o que eu fiz. Eu vou poder dar continuidade àquilo que eu fiz. Ou melhor ainda, eu vou sair, vai ter outro grupo que vai entrar, vai continuar a construção, e quando eu voltar, vai ter o que eu tinha feito acrescido daquilo que o outro grupo fez. Então, para nós, no grupo de pesquisa, no Grupo Internacional de Pesquisa e Educação Digital, o metaverso ser sandbox e ser persistente é fundamental, pela compreensão que a gente tem de educação e pelo aquilo que a gente quer. Então, nós queremos que os nossos alunos tenham uma consciência crítica. Para poder ter uma consciência crítica, precisa falar por dentro. Para mim, falar por dentro significa habitar. Então, eu já não tenho mais paciência, Vera, para quem fala de qualquer coisa, né? Na área de educação, né? Não só metaverso, mas que você vai olhar e você sabe que a pessoa nunca entrou, ela não tem um avatar, ela não habitou, ela nunca construiu. Fica uma fala no vazio, né? Fica uma fala no vazio. E eu sempre oriento os meus orientandos nesse sentido, né? Vai investigar um pouco quem é essa pessoa que está falando, sobre o que ela está falando, o que ela faz daquilo que ela está falando. Eu acho que isso é, para nós, um fator de legitimação.
E eu acho que cada vez mais a gente tem que estar atenta a isso. Ou da onde esta pessoa fala. Porque hoje existe um verdadeiro ecossistema de metaverso. Empresas brotam todo dia nessa área. Muitas, muitas. Então, as empresas, o mundo empresarial está vendo a educação como um grande negócio para os metaversos. Só que, de novo, eu não quero ser usuária, eu não quero que meus alunos sejam usuários, eu não quero que uma empresa modele a Unicinos, por exemplo, com as salas de aula, com as classes, onde o avatar vai se sentar ali e vai continuar ouvindo o professor numa perspectiva de ensino frontal. Não é isso. Exatamente. Ok, não então seria aquilo que a gente sempre bate e quer modificar. A sala de aula tradicional não existe mais. A gente quer o compartilhamento do conhecimento, e esse compartilhamento do conhecimento ele só vai existir se você fizer toda essa transação, essa interação com os alunos, senão você vai ter sempre aquela sala de aula, aluno sentado, que deve ser isso que as empresas devem fazer, né? Aluno sentado carteira atrás de carteira, que nunca mais vai funcionar na vida, né? Com certeza. Então, não é transposição. Isso a gente viu muito na pandemia, né? Foi o que a gente viu. O ensino remoto foi isso. Então, por isso que essas tecnologias como o Zoom, Meet, Teams fizeram tanto sucesso, porque tinha professores, inclusive, que compravam um quadro negro, dava sua aula, e o aluno aqui na frente com um caderninho, né? Anotando. Vou pegar o meu aqui, caderninho anotando, né? Sendo que tem um universo aqui na frente. A questão, hoje em dia, do processo educacional não é informação. Na nossa época, né, Vera? A gente ia para a escola para buscar informação, porque tu só tinha a escola, os adultos mais velhos e as bibliotecas públicas, ou quem tinha um poder aquisitivo um pouco maior, lembra da Delta La Rus, a Barça, Era isso. Mas hoje, não, Os alunos vão para aula, eu tenho uma filha de 19 anos agora, ela ia para aula no ensino médio, voltava e ia procurar vídeo no YouTube sobre aquela temática. Então, conteúdo não é o problema. O problema é como é que eu transformo essa informação em conhecimento. E, para isso, eu preciso operar com essa informação. Então, bom, só para ir fechando, tá, Lenise? Porque como eu sou uma entusiasmada, né? Eu trabalho com isso desde 1998. Eu comecei com o Active Worlds, que foi o primeiro metaverso que surgiu, que era muito legal, porque ele não tinha essa perspectiva tão comercial como depois teve o Second Life, Então, era um mundo aberto, era persistente, funcionava todo ele como uma sandbox, Tu enviava um projeto, eu lembro que na época a empresa, ela abriu uma possibilidade aos pesquisadores, tu podia encaminhar a tua pesquisa, se eles achassem a tua pesquisa interessante, eles te davam uma galáxia. A galáxia nada mais era que um espaço em servidor, preto. E ali você construía o que você queria, se o teu mundo ia ser uma experiência de virtualidade real, ou de realidade virtual, era você que definia. Depois eu posso conversar um pouco sobre esses dois conceitos. Então, depois disso, em 2004, surgiu o Second Life. A gente primeiro começou a habitar várias ilhas que já existiam e que tinham um espaço público que tu podia construir para aprender a construir. Quando a gente aprendeu, então a gente comprou uma ilha pela pesquisa, sempre pela pesquisa vinculada ao PPG em Educação. A Ilha Unicinos, ela começou com o PPG em Educação. Então a gente comprou essa ilha em 2006, bom, e aí abriu, então tinha o pessoal da gestão, tinha o pessoal do direito, tinha o pessoal da filosofia, então quem queria, era aberto, quem queria se aproximar. Mas o que acontece? Eu sempre digo que a gente chegou muito cedo, porque naquela época, lembra como é que era a internet? Levava muito tempo para carregar, como era o processamento, como era a placa gráfica dos equipamentos. Então, essa tecnologia de metaverso, ela chegou muito cedo comparado à capacidade de processamento que se tinha na época e à velocidade da conectividade.
Hoje, eu acho que a gente tem as condições tecnológicas propícias para que realmente ela assuma o lugar que eu acho que ela pode ter, né? E que realmente ela acabe se configurando como a nova internet, como o pessoal diz, né? Bom, aí em 2017 a gente criou a Ilha Receso, que era da rede de instituições católicas no ensino superior, então a gente modelou lá 15 universidades, e ali eu fiz um processo formativo para 48, se não me engano, professores pesquisadores dessas universidades. Era uma formação de 80 horas só no metaverso, para aprender a construir, né? Na formação, cada equipe construiu o espaço da sua universidade. Então, se vocês entrarem na Ilha Riceso, vocês vão ver que tem diferentes construções, cada um dentro daquilo que entendia, né? Mas foram os professores com os alunos que construíram. A Ilha Unicinos é toda construída por alunos e professores, não tem nada comprado, né? A não ser, claro, o Second Life tu tinha que comprar a ilha e pagar a mensalidade, né? Bom, depois surgiram os software livre, né? Os open source de metaverso. Então, a gente acabou criando o servidor de Open Simulator e muita coisa do grupo de pesquisa e outros projetos estão lá dentro. Tem uma parceria com o Carlonei, que é da matemática, da UFAL, né? Da Federal de Alagoas. Algumas coisas estão lá porque a gente tinha uma liberdade maior, né? Algo bem importante de dizer. Tem que ter muito cuidado na escolha do metaverso quando você vai trabalhar com educação básica, porque o metaverso, ele, de certa forma, é um espelho do que é a sociedade aqui fora, como a gente diz, né? Por quê? Porque tem os problemas que tem aqui, também tem lá. Então, tem muita ilha que trabalha com conteúdo de violência, né, que ensina como faz bomba, conteúdo inapropriado, né, para uma criança, principalmente se ela não estiver acompanhada de um adulto, né? Então, o Second Life não é um metaverso adequado para a educação básica, tá? Se tu quer criar um servidor de Open Simulator, aí sim, porque daí tu fecha por senha e tu deixa entrar quem tu quiser. Só que perde um pouco da característica de plataforma de mundo aberto, porque os metaversos, eles estão dentro dessa categoria de plataforma de mundo aberto, né? Que é como o mundo, né? Você sai na rua, tu vai encontrar várias pessoas que tu não conhece, né? Assim é o metaverso também. Bom, esta é uma concepção de metaverso, tá, Lenise? Só para continuar. Esse é um conceito. Tá? Agora, existe outro conceito que tem... Posso só te interromper só um segundo? À vontade. Quando você disse que você fez uma formação de professores habitando no metaverso, qual foi a disponibilidade desses professores para habitar no metaverso? Você sentiu alguma uma reação contrária ao não querer? Ou todos eles estavam, sim, querendo ver o que era o metaverso? Na verdade, eram pessoas que queriam, porque o que acontece? Como a rede de instituições católicas do ensino superior adquiriu a ilha, e de cara a gente propôs esse processo formativo, porque a ideia não era que o GPDU, que é o grupo que eu coordeno, fizesse as construções, porque senão nós ia cair naquilo que a gente critica dessas grandes empresas, ou seja, era desenvolver nos professores as competências para que eles pudessem construir. Tanto que o processo formativo foi isso, mão na massa, não é entrar ali para conversar, é entrar ali para conversar e construir, e discutir sobre aquela construção, né? Então, as universidades indicaram 3 pessoas. Okay. De preferência foram indicadas de áreas diferentes do conhecimento. Alguém da educação necessariamente tinha que ter, e alguém da área da ciência da computação. A outra área eles escolhiam. Mas mesmo assim, Vera, teve pessoas que foram indicadas, mas que não se sentiram ali dentro, entende? É por isso que eu perguntei. Não se sentiram. Sempre tem aquele que vai ser... contra ou não gosta do ambiente, ou tem medo, eu não sei, mas pelo que você estava no início da sua fala, a gente percebe que é uma coisa assim, a pessoa tem que querer se colocar lá, ela tem que tentar se identificar com o seu avatar. Se ela não se coloca nessa posição, ela vai bloquear, né?
Vera tem um conceito que eu gosto muito, né? Se a gente for para Maturana ali, né, e Varela, eles falam do acoplamento estrutural, tá? E a Kastrup, que eu gosto muito, que é a nossa pesquisadora aqui da Federal do Rio de Janeiro, né, da psicologia, que trabalha com a cognição inventiva, ela vai falar do acoplamento enquanto engendramento, né? Então, se o humano não se acopla e não se agencia, desculpa, é agenciamento, não se agencia ao avatar, não tem isso, entende? Porque a Violet Ladybird não é separada da Eliane Schlemmer. Sim. Também não é a sobreposição, a similaridade dela. É o imbricamento, né? Eu estou agenciada com ela está agenciada comigo. Então, eu lembro que quando eu comecei a fazer minhas pesquisas, Vera, tu imagina lá, né, em 98, 99, né? Eu tinha colegas que passavam pela minha sala. Nesse momento, eu ainda nem estava no PPG em Educação, porque eu entrei no PPG em Educação em 2002. O pessoal passava, eu olhava e dizia assim, o que tu tá brincando com esses bonequinhos aí? Né? Isso no início. Aí depois, quando eu já estava no PPG, né, em Educação, que eu estava no Second Life, tinha uns que diziam assim para mim, ai, Eliane, a gente já não tem problema suficiente na First Life, o que tu quer inventar uma Second Life? Né? Pra que isso? Aí eu sempre dizia, mas gente, vocês não têm filho, vocês não têm sobrinho, vocês não veem que eles estão cada vez mais habitando esse universo, como é que a gente vai formar, né, os mestrandos, os doutorandos, que vão ser a geração que vai formar a nova geração dos professores da graduação, que consequentemente vão trabalhar com a educação básica, se não vive nesses mundos, né? Tem que viver, tem que habitar o mundo dos jogos, tem que habitar o mundo dos metaversos, tem que entender como é que se produz conhecimento ali, tem que entender como é que se interage, né? Então, porque senão tu fica escutando aqueles discursos assim, mas o mundo real, né? O mundo real, não, o mundo real, o que é o mundo real? O que é o mundo real para nós? Será que é o mesmo mundo real que é para eles? O que é real? O Pierre Levy já problematizava isso. O que é real? O que é virtual? Virtual é tudo aquilo que está em potência, mas não em ato. Não depende só da tecnologia. O virtual sempre existiu. O que é diferente agora é o digital. Porque o mundo, que é átomo, pelo processo de datificação, está sendo transformado em dado através do bit. Então, está mudando a natureza da matéria. E isso também influencia na forma como a gente compreende o conhecimento, como a gente produz o conhecimento. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança ali de 8, 9, 7 anos, né, construindo dentro do Minecraft, ele está habitando aquele espaço. Aquilo não é real? Aquilo é real. Ele tem uma realidade. Certeza. Né? Tanto que ele tem amigos, tanto que ele constrói com os amigos, tanto que ele passa o tempo dele ali dentro. É real. Então, não existe mais essa separação. Eu acho que é só a nossa geração ainda, Vera, que faz essa coisa, né? Real e o virtual, né? Ou online e o offline. Offline, né? Exato. Não tem, o mundo deles, eles já nasceram num mundo altamente conectado, já no mundo de internet, embora a gente tenha grandes, né, problemas em relação à equidade no acesso às tecnologias digitais, a cultura, né? Tu liga a TV, qualquer coisa que eles acessam, eles têm o celular, né? Que não é mais celular, é um smartphone, é um computador de mão, né? Essa cultura digital, se respira essa cultura digital. Né? Bom, então agora eu vou voltar para a segunda perspectiva de metaverso, tá, Lenise, que eu ia falar. Então, essa foi a primeira. A segunda vem muito forte agora, com a Niantic, que foi a criadora do Pokémon GO, porque todo esse pessoal da área de jogos, que no início, quando eu comecei a trabalhar com os metaversos, eu também era professora do curso de graduação em jogos digitais, né? Existia todo um certo preconceito assim do pessoal de jogos em relação aos metaversos, né? E hoje, como isso acabou ganhando uma visibilidade maior, o pessoal dos jogos também, né? Vamos ver como é que é esse negócio aí, mas eles querem propor algo um pouco também diferente, né?
Então, a Niantic vem com essa ideia do metaverso da vida real, né? O que é o metaverso da vida real? No lugar de você construir um mundo dentro do computador em 3D e colocar o humano, através de um avatar, a habitar esse mundo, né? Você imputa a informação digital no mundo geográfico, no mundo físico. Né? O Pokémon Go era isso. Né? Uhum. Então, por geolocalização, você saía pela cidade, você caçava os Pokémons, você ia nos Pokéstop, né? Você batalhava. Tinha toda uma mecânica, uma dinâmica, né, de jogos que te permitia fazer algumas coisas ali em relação ao Pokémon Go. Né? Então, se você for ver, quando eu falei desse ecossistema, né, que se constitui ao redor dessa tecnologia hoje, vem de tudo que é lado, né? Vem do pessoal que antes desenvolvia ambientes virtuais de aprendizagem, vem do pessoal que desenvolvia jogos, vem do pessoal que desenvolvia a parte da computação gráfica. Então, né, várias instituições, né, várias empresas hoje estão querendo entrar nesse negócio. E aí eu acho que uma coisa bem importante de se dizer, que é um pouco onde a gente se encontra agora, né? Então a gente já passou por muitos metaversos, né? Na pesquisa. Agora a gente está nesse... E também nessa outra perspectiva do metaverso da vida real. Por quê? Porque em 2000 o Pokémon GO surgiu em 2016 no Brasil. Em 2015, num projeto que a gente começou a desenvolver, que se chamava Cidade como Espaço de Aprendizagem, com as escolas públicas aqui de São Leopoldo, numa das escolas a gente trabalhou com uma narrativa a partir do Minecraft, que era o metaverso que as crianças habitavam, né? Hoje tem Roblox também, Roblox tá na linguagem deles, né? A gente criou toda uma narrativa do Notch. O Notch é o criador do Minecraft e o Herobrine é o vilão, né? É o irmão dele, enfim, tem toda uma história aí do Minecraft. Então a gente criou uma história, uma narrativa em que o Notch estava lá construindo no Minecraft e o Herobrine então começou a perseguir ele. E nessa perseguição o Notch atravessou um portal, né? Porque no Minecraft é portal, construído com obsidiana, né? Que é uma rocha de origem vulcânica, e caiu em São Leopoldo. E o portal explodiu. E o Notch não sabia, não conhecia São Leopoldo, não sabia nem onde procurar os restos, os pedaços de obsidiana, né? E precisava de ajuda, tanto para conhecer a cidade, quanto para achar os pedaços de obsidiana, construir o portal e poder voltar para o mundo dele. As crianças, como diziam as professoras, saíram do corpo. Onde está o Notch? Onde está o Notch? Está aqui onde está o Notch, professora. Então, as professoras começaram a trabalhar com eles. Bom, como é que nós vamos apresentar a cidade? O que vocês conhecem da cidade? E aí eles começaram a relacionar o que eles conheciam da cidade. Aí foi muito interessante, porque aí a gente percebeu que as nossas crianças, elas não significam a cidade, né? Porque muitas delas não transitam mais nos espaços, nas ruas, nas praças. O pai pega em casa, leva para a escola, da escola para o shopping, na aula de idiomas, e assim vai. A gente fez várias saídas, tanto com crianças em escola de zona de vulnerabilidade social, quanto crianças de escolas de um poder aquisitivo maior, né? A questão é a mesma, né? Se na vila eles não podem porque a praça é habitada pelos traficantes, o pai leva também, né? Nos outros também tampouco sai. E então, a partir disso, um grupo construiu desafios para os outros para tentar descobrir qual era aquele ponto. Então, iam pesquisar no Google, né? E todas as áreas do conhecimento do currículo eram trabalhadas de forma integrada. Então, isso mexe muito com o currículo também. E aí, quando a equipe descobria onde estava, né? Eles com o notebook não, com o tablet e o smartphone, eles iam até o lugar, lá tinha um marcador, na época era um marcador, não era por geolocalização, eles liam aquele marcador e ali aparecia um baúzinho e a obsidiana. Então eles capturavam, mas antes eles tinham que contar o que era aquele lugar na cidade. Né? Isso para o Note ficar sabendo que lugar era aquele na cidade.
né? Então, vejam que a prática pedagógica, ela precisa ser modificada, né? Com certeza. Claro que a gente teve problemas, né, Vera? Com Teve uma certeza. vez que a gente saiu com as crianças, e a gente chegou numa praça, e daí veio duas pessoas de bicicleta e olharam para aquela pilha de tablet, né, novinha, a pesquisa, e disseram, nem nós temos um desse. Daí a gente se deu conta, né? Depois a gente começou sempre a ir com a guarda, né? A guarda junto para poder nos dar um pouquinho mais de segurança. Então, e depois veio o Pokémon Go. E quando as crianças começaram a trabalhar com o Pokémon Go, elas disseram, mas isso é que nem essa obsidiana que a gente caçava, né? Então, eles fizeram essa relação. E acho que isso é muito legal. Né? E depois a gente continuou. Então, hoje, a gente está trabalhando numa perspectiva que a gente vem chamando de Verson Life, tá? A gente está escrevendo sobre isso, que é justamente o coengendramento dessas duas perspectivas, né? E ainda numa proposta gamificada, ou seja, eu posso ter um espaço, né, em 3D, um mundo virtual em 3D, num metaverso modelado, onde ali eu tenho alguns elementos que me remetem ao espaço geográfico. Aí, nesse espaço geográfico, eu tenho informação digital imputada, que, por sua vez, vai me dar uma outra pista que vai me retornar de novo para o metaverso. Né? Então, é nisso agora que a gente está pesquisando, né? Esse coengendramento dessas duas perspectivas, trazendo também os elementos da gamificação para esse contexto. Então, não necessariamente o metaverso é uma representação do mundo real. Não necessariamente, ele pode ser, mas ele também pode ser uma coisa nova, com uma física atípica, todas as leis são desconstruídas e reformuladas, né? E essa que você está falando é uma junção, inclusive, desses dois conceitos, a representação do mundo real e a mistura com essa junção da coisa nova. Então, o metaverso ele pode ser uma expansão do nosso mundo para um mundo paralelo totalmente diferente, não é isso? É uma invenção, é uma invenção, né? Então, se tu olhar atrás de mim, eu vou só sair um pouquinho. Tá vendo essa imagem que aparece para vocês aí? Sim. Esse é meu grupo de pesquisa dentro de um dos metaversos. Então, vocês vão ver ali, tem avatar robótico, tem avatar fantasioso, tem furry, tem de tudo aí, né? Obviamente, se vocês vierem para a Unicinos, vocês não vão ver, não vão achar o GPDU assim, né? Vai ser uma sala, um gabinete de professor, como outro qualquer, né? Uma sala. Mas aqui eu não preciso, aqui eu posso ter o meu. Sim. Eu posso ter uma árvore, posso fazer uma plataforma em cima da água, posso fazer aquilo que a minha imaginação quiser, né? E eu acho que isso é legal, né? Isso é interessante, de você ter essa liberdade de poder inventar, de criar. E aí essas invenções, por exemplo, se eu crio alguma coisa fictícia, depois existe uma discussão em cima disso, para você ampliar o conhecimento, certo? Isso, até, por exemplo, assim, eu lembro que a Luciana Bax foi me orientando em mestrado e doutorado, e ela trabalhou, a dissertação e a tese dela são nos metaversos, ainda no Active Worlds, né? E eu lembro que nós estávamos numa das formações trabalhando com as concepções epistemológicas, né? A priorista, a empirista, a interacionista. E, bom, se eu tiver que escrever sobre isso, é fácil. Eu leio, né, meia dúzia de textos e eu sou capaz de escrever alguma coisa sobre isso. Agora, se eu disser para ti, né, Lenise, bom, como é que a gente interpreta esses conceitos numa linguagem gráfica? Aí, se a pessoa não tem a compreensão, ela não consegue interpretar, ela não consegue modelar. Então, o nível de apropriação que você tem de conceitos, se tu quer trazer para dentro do metaverso, ela tem que ser bem aprofundada. Pelo que eu entendi do seu trabalho ali, o seu trabalho, não tudo, porque é muita coisa, mas essa é a diferença entre a inovação e a novidade, né? A pessoa só pegar o que existe aqui fora e colocar no mundo virtual, como as salinhas e as pessoas sentadas, ou realmente pegar aquilo e fazer uma coisa nova a partir
da ferramenta nova que ela tem, que é o metaverso, né? Nossa, agora eu não tenho mais limite, inclusive de leis da física, como eu falei, eu posso fazer o que eu quiser aqui. Criar coisas novas, pode dar aula de ponta-cabeça, posso misturar um sítio arqueológico misturado com, sei lá, no espaço. O turístico. Uhum. Eu posso misturar os tempos se hibridizam. Então, tem algumas coisas bem interessantes nessa tua fala, tá, Lenise? E eu vou aproveitar a tua própria fala para aprofundar os conceitos, tá? Me permita. Quando tu traz, assim, ferramenta, tá? Então, esse é uma forma de compreender as tecnologias que está no nosso discurso, né? São ferramentas que a gente usa como meio, apoio, recurso, é assim que a gente diz. Né? Exatamente. Agora, desde 1996, eu acho, até antes, o Pierre Levy já dizia que essas tecnologias, e na época não tinha ainda os metaversos, ele dizia que essas tecnologias, as tecnologias digitais, elas não podem ser compreendidas como simples ferramenta. Né? Por quê? E aí ele justificava, né? Porque elas são tecnologias da inteligência. Por que elas são tecnologias da inteligência? Porque elas ampliam, exteriorizam e modificam funções cognitivas humanas, tais como a memória, o raciocínio e tantas outras. Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a trabalhar é o nosso discurso. As tecnologias digitais não são ferramentas, não são meio, não é apoio, não é recurso. Né? São tecnologias da inteligência. E mais recentemente ainda, o Luciano Floridi, né, que é um filósofo italiano, ele vai dizer que as tecnologias digitais são forças ambientais. Por quê? Porque elas modificam quem nós somos. Olha o avatar ali, né? Olha o personagem, né? Olha os perfis que eu crio para estar em diferentes mídias sociais, né? Modifica quem nós somos, a forma como nós interagimos. Olha o que está acontecendo conosco aqui. Eu nunca vi vocês de forma presencial física. Né? Eu estou interagindo com vocês aqui numa plataforma que é o Zoom. Certo? Vou interagir da forma que dá. Né? Posso gesticular, mas estou falando, vocês estão me vendo e tal, e fica por aí. Posso interagir no chat, posso compartilhar uma tela, mas não tem muito para a gente cocriar junto, construir, né? Mesmo se a gente quiser fazer um texto junto, eu tenho que ir buscar outra tecnologia, né? Porque ali no chat não vai ficar legal, né? Não dá conta, né? Então, ela modifica, então, a forma como a gente, né, interage, a percepção que a gente tem do mundo, né? Por exemplo, agora, durante a pandemia, nós tínhamos esse projeto da cidade como espaço de aprendizagem, que daí foi financiado pela Fundação Carlos Chagas e o Itaú Social, e, bom, de uma hora para outra, a gente não pôde mais sair com as crianças na cidade. Faz o quê agora? O que faz com a pesquisa? Não posso mais sair na cidade. Não posso mais ter os alunos, nem na escola, nem em lugar nenhum. Né? Vamos para o Google Maps, vamos para o Google Earth, e as crianças começaram a se apropriar da cidade por ali. Começaram a construir seus percursos por ali. Né? Então, muda a percepção que eles têm da cidade. E foi muito interessante, porque a Janaína Menezes, ela terminou a tese dela agora, não faz um mês ainda, e ela pesquisou sobre o pensamento computacional na cidade. Né? E ela tinha, no início da pandemia, lá em 2018, ela estava trabalhando com as crianças no espaço geográfico primeiro, né? E aí iam construindo os algoritmos conforme iam se deslocando pela cidade. Aí depois pegou a pandemia. Então, o que aconteceu? Ela trabalhou com a outra turma, né? Em vez de sair primeiro no espaço geográfico da cidade, primeiro pelo Google Earth. E foi muito curioso, ela traz isso na tese dela, é muito lindo de ver. Quando eles retornaram para o espaço físico, né, que abriu um pouco ali, que começou a permitir que as aulas começaram a voltar às escolas, eles tinham outra percepção do espaço físico geográfico. Então, o que chamava a atenção deles? O tamanho das coisas, o cheiro,
as texturas, o barulho, os sons, né? Então, a forma, então, de novo lá, são forças ambientais, porque modificam quem nós somos, a forma como nós nos relacionamos, a forma como a gente percebe o mundo e a forma como a gente interage com esse mundo, né? Porque a partir dali, a interação deles foi diferente com o mundo. Então, essa questão, ela às vezes parece menor, mas não é. Muda muito a forma do professor compreender isso. Então, quando você diz que não é uma ferramenta, nem um recurso, nem um apoio, nem um meio, acaba a questão do uso. Tu não vai usar. Né? Tu vai te apropriar, tu vai habitar, tu vai inventar. Né? No sentido que tu vai construir um conhecimento que é novo. Tu não vai reproduzir, tu não vai transpor. Entendi. Entendeu? Então, isso é bem importante. E quando tu falava ali, então, dentro dos metaversos, eu tanto posso construir, e aí eu falei no início, experiências de realidade virtual, quanto de virtualidade real, tá? Isso está nos nossos textos. Tem muita coisa que a gente produziu, eu tenho acho que uns 4 livros sobre isso já, sobre metaverso. Né? Tem um todo ele em língua inglesa. Então, o que acontece? Quando por exemplo, depois eu vou entrar ali na Ilha Unicinos de novo, vocês vão ver. Tem o centro comunitário, tá? Que é popularmente conhecido como Redondo. Aquilo ali, a construção daquilo ali foi uma experiência de realidade virtual. Né? Porque é um espaço que existe no contexto geográfico que eu, então, modelei dentro do metaverso, assim como a biblioteca. E é só isso que é reprodução. Né? O resto são todas experiências de virtualidade real. Né? Ou seja, que você realiza no digital aquilo que está em potência. Né? É a imaginação. Né? Não tem rebatimento no espaço geográfico, como aqui o que tu está vendo, né? O grupo de pesquisa. Se você chegar no ensino, não vai ser assim. Uhum. Né? Então, isso pode estar hibridizado. Porque, como tu diz, aqui são outras físicas, eu posso inventar coisas, eu não preciso seguir. Por que eu preciso ter uma sala de aula fechada entre 4 paredes? Por que eu preciso ter as classes? Não preciso. Não são as mesmas propriedades do mundo feito de átomo. São outras propriedades. Aí eu tenho uma outra pergunta para você sobre a realidade virtual. Os metaversos, eles podem ser usados também, então, para preservação de memória. Então, pode modelar, você modelou o centro universitário, né, e a biblioteca, mas poderíamos modelar uma pirâmide do Egito perfeitamente para visitas. Eu trabalhei com um professor, né, que ele era muito frustrado porque ele dava aulas na Itália, depois ele veio morar no Brasil e ele falava para mim que o modelo de aula dele, às vezes ele levava os alunos dele para conhecer o Coliseu em Roma, ele levava para conhecer, e aí aqui não tem como, né? Aqui no Morumbi não tem como ele levar para dar uma aula no Coliseu, e ele estava quebrando a cabeça para saber como fazer. Eu falei, então, a gente tem a tecnologia hoje, né? Eu espero que não muito no futuro a gente consiga levar seus alunos para conhecer o Coliseu virtualmente. E aí, isso seria para preservação de memória, né? Quais seriam as implicações, riscos? A gente teria tipo, vários, isso seria fiel? Como a gente faz para preservar isso, né, de maneira tão real? Será que seria colocado para a cura de um governo, de alguma coisa? Como seria feito? Será que isso já foi estudado de alguma maneira? Então, já existe, né? Já existe. Se você procurar na internet, já tem vários aplicativos que tu pode visitar por realidade virtual, né? Agora, se tu me perguntar como seria isso, vai depender de quem está fazendo. Se é uma equipe que trabalha com jogos, ela vai colocar alguns elementos de jogos que são elementos ficcionais que não fazem parte
da preservação daquela memória. Tem que perguntar de que memória que tu está falando, de preservar a memória de quem, de que contexto. Então, isso é muito relativo. Por exemplo, eu vou te dizer que, como eu trabalho, né, muito tempo com isso, quando eu cheguei na Acrópole, por exemplo, meu sonho era eu botar o pé ali e eu conseguir enxergar e viver aquela época. Entende? Então, isso eu acho que seria uma experiência muito legal, porque é uma coisa que eu não posso fazer hoje se eu não tiver as tecnologias. Eu não tenho como entrar no Coliseu e sentir aquilo que o pessoal sentia quando estava lá, naquela época, né? Em determinadas épocas. Eu não tenho como fazer isso. O mais próximo que eu cheguei disso, eu acho que foi naquele jogo Assassin's Creed Origins, que eles remodelaram o Egito Antigo inteiro, com uma equipe imensa de historiadores e pesquisadores, tentaram fazer como era feito na época, né? Então, Não ficar hoje em ruínas, tentaram fazer como estava na época, eu achei incrível. Eu acho que se colocar isso num metaverso com um óculos de realidade virtual, né, para a gente entrar, é uma coisa incrível. a própria Notre Dame, quando pegou fogo, onde eles foram buscar, né, para reconstruir. Só que, obviamente, quando está num contexto de jogo, e é legal, eu acho que isso é legal, porque tu problematiza. O professor de história, ele pode problematizar com as crianças. O que disso é jogo, o que é ficcional e o que aconteceu mesmo. Né? Então, por exemplo, tem o trabalho da Lynn Alves ali, com o grupo dela na Bahia, das comunidades virtuais. Ela também desenvolve jogos, eles desenvolvem jogos, né? E tem um dos jogos dela onde você assume os personagens da Revolução Francesa e você está em batalha, né? Então, te dá uma outra experiência. Então, eu acho que isso é uma das questões fundamentais que a gente tem que ter no horizonte, né? A gente vai se apropriar dos jogos e dos metaversos para propiciar vivências, experiências que são distintas, né? Eu acho que essa é a grande vantagem, tanto dos jogos quanto dos metaversos. Né? Eles permitem você transformar aquilo que é informação em experiência que pode ser vivenciada. Que é o que acontece, né? Quando as crianças jogam, elas vivenciam aquela experiência, elas estão ali, elas habitam, e isso muda a forma de conhecer, muda a forma de aprender. Não está ouvindo um professor ou lendo um texto. Não que isso não seja mais válido, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que hoje a gente tem outras tecnologias, e isso permite a gente trabalhar numa perspectiva mais de uma educação híbrida, multimodal, e veja que eu estou falando de educação híbrida e multimodal, não estou falando de ensino híbrido, que não tem nada a ver com esse conceito de ensino híbrido que anda por aí, né? Que o híbrido muitas vezes é compreendido como um percentual de aulas online e um percentual de aulas presenciais físicas, ou um monte de metodologia ativa, né, junto. Não é isso. Né? O híbrido é aquilo que emerge, né? E ele está muito, muito vinculado àquilo que é potência. Então, por exemplo, quando eu penso num processo de educação híbrida, eu tenho que pensar, eu vou chamar meus alunos para ir para o campus. Para quê mesmo? Para eu entrar numa sala de aula e fazer a mesma coisa que eu posso fazer por um Zoom? Não, né? É para propiciar uma experiência, uma vivência para eles que só o campus pode dar. Então, são outras metodologias, outras práticas, né? Assim como no digital. Então, eu penso no meu planejamento, o que desse meu planejamento que eu vou construir, é interessante eu desenvolver no espaço presencial físico, a partir de que metodologia, e no online, a partir de que metodologia. E aí, quando eu falo desse coengendramento dessas duas perspectivas de metaverso, então eu vou para o geográfico, quando eu tenho alguma coisa que eu só posso fazer no geográfico. Né? E vou para o metaverso e vou compondo esses multiversos, né? Que hibridizam esses espaços. E aí a gente traz um outro conceito que a gente vem trabalhando ali desde 2019, que é o de educação on-life. E esse on-life não é só por causa da sociedade on-life do Floride, onde ele diz que não faz mais sentido a gente dizer se está on ou off, porque o mundo, a vida é on-life.
Mas tem a ver com essa questão de estar ligado, conectado, live, com a vida, né? Então, um processo de ensino e aprendizagem que tem origem nas problematizações do tempo presente, né? Como é que o viver e o conviver no mundo, que problematizações ele me traz? Porque hoje as problemáticas que a gente tem, né, não são facilmente solucionadas por uma ou duas disciplinas. Né? Nunca é assim. Uhum. Né? Então, essa perspectiva para nós da educação online, ela parte disso, né? De uma educação ligada, conectada com a vida, a partir das problematizações do tempo presente, né? Do mundo presente, num processo de invenção, que implica o ato conectivo transorgânico. Isso é um conceito do professor Máximo de Felice, né? Que avança em relação às teorias da ação. As teorias da ação sempre partem da ação do sujeito sobre o outro. O ato conectivo parte da conexão, enquanto o ato é irrepetível. Né? E transorgânico por quê? Porque ele se dá justamente na conexão entre o humano e o não humano. Por isso ele é transorgânico, não é só orgânico. Muito obrigada. Imagina! Puxa, é super interessante, viu, o que você diz, porque a gente acha que está ainda muito aquém disso. Os professores, eu acho que estão muito aquém disso, não estão? De modo geral? Então, Vera, assim, eu trabalho há 33 anos com formação de professores na área de educação digital, tá? Porque meu primeiro emprego, isso eu sempre gosto de dizer, foi como professora municipal em Novo Hamburgo, que é uma cidade que fica, eu já tinha vindo aqui para Unicinos para estudar, né? Na verdade, eu sou natural de São Pedro do Sul, que é no coração do Rio Grande, mas logo que eu nasci, eu fui morar no sudeste do Paraná e vim para cá, para Unicinos, com 17 anos para fazer ciência da computação, né? Informática, porque justamente eu comecei a ouvir, né, sobre computador, e eu pensava, como é que vai ser trabalhar com computador na educação? E eu vim para cá em busca disso. Obviamente que eu não encontrei no meu curso, porque aquela época, 87, estava começando, então o que tinha era só vinculado à empresa, né? Só que eu descobri que tinha um projeto em Novo Hamburgo, que se chamava do Aipim ao Computador, e dentro dele tinha o Centro de Preparação e Iniciação à Ciência da Computação, que era um projeto realizado em parceria com o Laboratório de Estudos Cognitivos da URGS, o LEC-URGS, e que trabalhava com computador na educação. Então, eu comecei a trabalhar lá, eu fiz um curso de linguagem e filosofia logo, que era da Tartaruguinha, era o que se tinha na época, não tinha internet, né? Não tinha sido ainda popularizado. E eu fui, então, trabalhar lá, sempre com pesquisa. Então, minha vida profissional, ela nunca teve desvinculada da pesquisa, porque aí a gente fazia pesquisa e formava professor, né? E o que acontece com esse processo, né, Vera? Desde então, é sempre uma luta muito grande. Até eu lembro de um momento em que uma situação aí, meu pai estava ouvindo eu falar e tal, e disse, mas tu não cansa, parece que tu está sempre convencendo as pessoas, né, dessa questão das tecnologias, da importância das tecnologias na educação. E realmente, né, a gente, em 33 anos, a gente nunca conseguiu que os professores chegassem, a grande parte dos professores chegassem perto das tecnologias. Porque aquilo que tu não conhece, né, tu repele, né, ou tu tem medo, enfim, tu não chega perto muitas vezes. Tem uma resistência. Né? Aí a área da educação, a nossa área, é uma área muito, muito resistente às tecnologias. Né? E agora, com a pandemia, o que aconteceu? Num tempo muito curto, os professores tiveram que chegar perto, porque era a única forma, ou fazia isso ou parava tudo. Né? Então, pelo menos houve uma primeira familiarização. Então, sim, Lenise, a gente está, nesse contexto, numa perspectiva de uso de tecnologia como ferramenta, tanto que a gente transpôs. Né? A gente transpôs. O ensino remoto emergencial é transposição, certo?
Agora, precisaria continuar esse processo para a gente poder avançar numa compreensão da tecnologia enquanto apropriação, entendida como tecnologias da inteligência, ou num nível ainda mais elevado de invenção, compreendendo as tecnologias como forças ambientais. Mas isso é um processo, isso tem que ter um programa de formação continuada para os professores. Agora, o que a gente está vendo agora que dá um desespero, né? Volta para a sala de aula, as 4 paredes, e ainda se diz assim, a partir de hoje, smartphone é aqui, na mochila ou na caixinha, só pode pegar quando sair. Parece que não aconteceu nada. Será que a gente não aprendeu nada nesse período? Então, a gente vê a força que é a estrutura da escola, a força que é a estrutura da escola, tal como a gente conhece hoje, e ela foi criada numa época que a gente sabe para quê, né? Que era para formar mão de obra para as empresas, tanto é que ela tem essa ideia, né, de seriação, né? É seriado, é classificatório, né? E é uma sociedade que não existe mais, né? Não existe mais. Mas existe essa grande dificuldade mesmo. Apesar deles terem, os professores terem necessidade, quer dizer, era imperativo que eles fossem pelo meio digital, senão, como você disse, acabava, só que depois volta para o presencial normal, que é uma coisa que para o aluno, hoje em dia, não significa mais nada, né? Não, e outra, Vera, e assim... Não atrai mais. Não, e aí a gente vê, ontem mesmo eu estava trabalhando, estava dando uma palestra para uma rede aí de escolas, né, que é no Brasil todo, e aí tu vê os professores falando que as crianças estão dispersas, que a indisciplina aumentou. Quer dizer, entende? Por que será que isso aconteceu? Acho que a gente tem que pensar. E se eu olho hoje para a sala de aula, eu não vejo, eu estou achando aquilo um ambiente muito artificializado. Aquilo sim é um ambiente artificializado, porque não é assim que acontece na vida. As pessoas acessam o smartphone, elas conversam com as pessoas, elas buscam informação, elas se conectam com outras pessoas. Aí na sala dela não pode. Eu não posso ter outra fonte de informação. Eu tenho que ficar só... Às vezes é um medo que o próprio professor tem de se arriscar, de ele imaginar que o aluno possa saber mais do que ele. Mas hoje em dia é impossível, não. Vera, eu acho assim, como é que eu vejo isso, tá? Eu admiro muito os professores, tá? Tem que dizer isso. Porque em pouco tempo eles, apesar do medo, apesar de não ter a tecnologia propícia, a conexão, eles deram um jeito, e conseguiram trabalhar com os alunos. Então, a gente tem que valorizar muito isso. Sem dúvida. Porque eu acho que se tem uma classe que sofreu muito na pandemia foi os professores, porque os professores também são pais e mães, também tiveram que assumir a educação dos seus próprios filhos, e não descuidar dos outros, porque era homeschooling também para os filhos deles. Agora, às vezes não é nem o professor, às vezes é a escola, entende? A direção da escola, aquela estrutura da escola que é muito pesada, é muito forte, o currículo, a política, E daí o que se fala agora? Temos que recuperar as aprendizagens. De que aprendizagem a gente está falando? Só tem aprendizagem curricular? É só do currículo? E as aprendizagens todas que essas crianças e esses adolescentes tiveram durante a pandemia? Como é que a gente está se apropriando disso e aproveitando? Então, o conteúdo, voltamos naquela questão de antes, o conteúdo, tu tem uma variedade de conteúdo, de fontes de informação. Agora, transformar isso em conhecimento é bem diferente. Sem dúvida. É muito diferente. Puxa, muito legal, viu, Eliane? Muito legal mesmo. Denise, você tem mais alguma questão? Não, eu tô... É que agora nós estamos tudo refletindo, viu, Eliane? Você jogou tanta coisa na cabeça da gente, para a gente refletir Bom. a respeito.
Vocês têm mais um tempinho? Posso mostrar mais um pouco para vocês? Ah, por favor, nossa, eu fiquei empolgadíssima. Então tá, vou compartilhar minha tela, tá? Vocês só me dizem Vamos o que lá. vocês estão vendo. Estão vendo? Ainda não, mas já está aqui mostrando que você vai compartilhar, então acho que vai aparecer. Senão, deixa eu pedir para o Tiago. Ah, apareceu. Apareceu? Estão vendo, né? Uhum. Ok, então vamos lá. Vamos caminhar um pouquinho aqui. Só para vocês verem, tá? Essa é a Ilha Unicinos, tá? Eu posso tanto caminhar, quanto eu posso correr. Vamos correr um pouquinho que vai mais rápido. Tá? Então, ali tem uma sandbox que as pessoas podiam construir. Aqui tem o Moodle, que fazia a comunicação do Second Life com o Moodle. Aqui tem todo o trabalho que a gente fez com o PPG em gestão, junto com o ISEG, que é de Lisboa, né? Uhum. A parte do PPG em filosofia. Aqui o PPG em educação, e vocês podem explorar, tá? Agora eu vou dar uma voada, porque está muito devagar esse negócio. Então, aqui a gente tem uma arena, onde a gente pode fazer eventos também, a gente fez algumas coisas. Aqui tem um espaço que a gente construiu no projeto Alfa, que é um projeto da União Europeia. Vocês estão vinculados com a União Europeia? Isso foi um Alfa que a gente participou. Ah, ok. Um projeto. Aqui tem o espaço do GPDU, que vocês viram. Então, tem vários painéis de pesquisas que a gente desenvolveu. Aqui tem uma central de teleporte, né? Eu posso me teleportar. Eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu parar de voar. Se eu cair na água também não tem problema, só para vocês verem. Eu vou sair da água aqui rapidinho. Então, eu posso chegar aqui, se eu não quero caminhar, nem andar, nem voar, eu posso me teleportar. E eu estou aqui de novo, tá, Lise, deixa eu ver se é Lise. Lise, tu tá por aí? Tá, olha que barato, muito bom. E aqui, deixa eu dar mais uma voadinha para vocês verem aqui. Olharem um pouquinho. Então, aqui, ó, ali é a biblioteca, essa construção aqui, e onde eu tô é o que eu falei para vocês do Redondo, tá? Que é o centro comunitário. Então, ó, se a gente for aqui, vocês vão ver, tá? Que é o centro comunitário. Lá tem a Unicinos Virtual, eu acho que aqui é a rede das católicas, ó. Aqui é a Receso, que eu falei, tá bem pertinho. Tem várias. Tem projetos que a gente desenvolveu aqui, da área da anatomia. Enfim, tem muita coisa, né? Que dá para conhecer, visitar, enfim. Eu quero mostrar um outro metaverso que a gente está trabalhando. Aqui também tem a parte da Unicinos Virtual, tem uma parte da atividade Ensino e Aprendizagem no Mundo Digital, que eu desenvolvia com as alunas da pedagogia, ali da física do sistema Terra. Então, se vocês andarem por aqui, vocês vão ver que tem muita, muita coisa. Os alunos também circulam por aí? Então, circulam, né? Na medida que os professores apresentam, circulam. Eu vou interromper aqui e vou para outro, tá? Vou interromper meu compartilhamento e vou compartilhar um vídeo para vocês que é de um outro metaverso que a gente vem trabalhando, né? Só que ainda vocês não estão vendo. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Compartilhar. Compartilhar aqui. Só me digam quando vocês estiverem vendo. Ok. Estão vendo? Já. Então, esse é um outro metaverso que a gente está trabalhando, tá? Eu fiz um vídeo para ser mais rápido, para mostrar para vocês, que é o Vircadia. Pode ver que é um outro tipo de gráfico, só que ele é bem mais simples de construir. Ali tem um QR Code. Ó, aqui está vinculado ao Google Earth.
né? E eu posso viajar, posso ir para onde eu quiser também, eu posso ter missões vinculadas ao Google Earth, né? Alguma coisa que tem que fazer no espaço geográfico. Lá eu tenho o QR Code, esse QR Code pode ser lido com o Metaverse, é um app, né? E aí você vai conversar com um personagem, esse um personagem em 3D, né? Por realidade aumentada. Olha, né? No espaço. Estão escutando? Tem uma música. Não, música não, mas a gente está vendo aqui. Nossa, é fantástico, não? Esse é o espaço que a gente construiu ali para o pessoal das escolas laçalistas ali, para uma vivência. Aqui tem um portal, então você se teletransporta pelos portais, né? E você chega num outro contexto, num outro espaço. Isso tudo é modelado por alunos, né? Esse é bem mais simples de modelar. Então, uma das questões que a gente tem que cuidar também é isso, quando a gente opta, né, por um metaverso. Se a gente está pensando que os professores, os alunos vão construir, então tem que ser algo mais fácil, de fácil construção. Então, esse é um caso desses, né? Ele é mais tranquilo para construir, tu pode construir a partir de bibliotecas, de objetos em 3D, e você vai compondo, né? E esses que você tem embaixo aqui, áudio, Shield, Snap, isso daí funciona também da mesma forma, né? Isso é como você se movimenta dentro do metaverso, como você constrói, são as opções ali, né? Ah, ok. Ó, aqui você já vai para outro. Aqui tem um outro contexto, mais futurístico, né? Que tem toda uma narrativa de que a gente está em 2072, então vinculado a esse espaço tem uma narrativa, não é assim só os espaços, né? Tem um contexto nos quais eles se constituem. É quase uma pista de parkour. Então, isso são espaços que podem ser construídos com as crianças, né? Com os adolescentes. Isso pode estar articulado também com diferentes níveis de ensino, não tem por que a gente fazer a coisa só separada por série, né? Não. Sim, sim. Então, só para vocês vivenciarem um pouquinho uma forma diferente, né? Um outro metaverso, para vocês pelo menos visualizarem. É claro que é bem diferente tu criar um avatar e explorar, né? Tu tá com o teu avatar fazendo isso, não, não só vendo vídeo, como está acontecendo agora aqui com vocês. Ali, de novo, tem uma outra pista que vai vincular com alguma coisa do espaço físico, geográfico. Então, a gente trabalha as duas e que vai trabalhar com realidade aumentada. Trabalha com as duas concepções articuladas. E cada vez que eu ultrapasso um portal, eu vou para uma outra ilhazinha, né? Uma microilha. As árvores são quadradas, não são. Aqui tem um outro QR Code que reportava para um outro local no espaço geográfico. Agora vocês estão ouvindo a música. Nossa, sensacional, viu? Berenice, tem muito chão, viu? Muito estudo, muito trabalho, viu? Vou parar de interromper aqui. Muita coisa, mas muito, muito interessante, viu, Eliane? Nossa, seu trabalho assim é uau! Saiu do compartilhamento? Saiu. Tá.
Ótimo. Então, pessoal, não sei se era mais ou menos isso que vocês estavam imaginando, enfim. Não, perfeito. Acho que a gente acabou aprendendo bastante. Nossa, muito legal, viu, Eliane? A gente tem que só agradecer muito, muito você ter disponibilizado toda essa vivência, esse conhecimento com a gente. Eu acho que isso daí não tem preço que pague, viu? Muito agradecida mesmo, de coração. Eu é que agradeço a oportunidade, porque sempre é bom, né, quando as pessoas reconhecem o trabalho de pesquisa que é feito, né? Se não chamam, é sinal que está despertando interesse. Bom, o nosso compromisso também é divulgar aquilo que é feito, né, em termos de pesquisa, no Grupo Internacional de Pesquisa em Educação Digital. E é importante dizer que todas as nossas pesquisas elas só são possíveis de serem desenvolvidas porque também tem financiamento público, então CAPES, CNPq, FAPERGS, Fundação Carlos Chagas, Itaú Social, então é isso que viabiliza o desenvolvimento dessas pesquisas, né? E aí, como eu disse para vocês, é um grupo bastante interdisciplinar, né? Tem o pessoal da área da educação, tem o pessoal da área da linguística, tem da ciência da computação, tem letras, tem da área da saúde, tem da área das engenharias, né? Então, a gente é um grupo bastante diverso do design. Eu vou lembrando agora os orientandos e vou. Então, Nossa, mas muito todo bom mundo pega mesmo. junto. Muito bom. Se a gente quiser entrar de novo em contato com você, a gente tem essa possibilidade, certo? Você deixa a gente entrar. Então, pode incluir a gente, que pelo menos a gente vai aprender muito mais. E quanto mais a gente aprender, mais a gente pode compartilhar. Que Isso. eu acho que o grande lance da educação é o compartilhamento do conhecimento. Eu acho que esse é o ponto fundamental para qualquer tipo de coisa que a gente faça hoje em dia, né? É isso, por isso eu fico feliz de estar aqui com vocês, de poder compartilhar o trabalho que a gente desenvolve e a gente poder fazer novas conexões, né? É isso aí. Então, muito obrigada, realmente. Eu que Tá? agradeço. E a gente vai se falando mesmo, com Tá bom. certeza. Tá bom. Tá bom? Muito obrigada. Beijinho. Fique bem. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.